Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você, caro amigo ouvinte. Está no ar mais um episódio de No Terrão. E, como prometido no último episódio, caso você não tenha acompanhado, no último episódio falamos a respeito das novas movimentações na comissão técnica do Pittsburgh Steelers, fora, claro, a novidade do Brian Flores, que vamos gravar um No Terrão dedicado apenas para isso. Hoje estaremos aqui para poder falar a respeito da busca por um novo General Manager por parte do Pittsburgh Steelers. Meu nome é Ricardo Rezende e eu estarei aqui com vocês hoje para podermos trazer os desdobramentos desse evento que é inédito para muitos de nós, se não para todos de nós. Levando em consideração que o Kevin Colbert é gerente basicamente desde o início desse século, desde lá na virada dos anos 2000, o Kevin Colbert está no cargo de GM, estamos diante de um processo completamente novo para grande parte da torcida. Uma das coisas que eu particularmente ainda não vivi como torcedor dos Steelers é essa mudança dentro do cargo de General Manager, dado que o Kevin Colbert está aqui há muitos e muitos anos. A mudança ela só vai acontecer após o draft, uma decisão que o Steelers veio a tomar. Geralmente esse tipo de movimentação ocorre logo que a equipe próximo que termina a sua temporada, no caso do Steelers chegou aí para os playoffs, perdeu para o Kansas City Chiefs. Então, normalmente a movimentação é feita dessa maneira, porém, Kevin Colbert quis assumir o papel para o seu último draft agora, até porque o seu contrato também vai até após o draft. Então, o Steelers está indo com muita calma no mercado, entrevistando diversos nomes, até mais nomes do que eu imaginava. Porém, algo que podemos falar ser esperado, dada as declarações que o próprio Art Rooney, o segundo, deu há algumas semanas atrás, que de fato o time vai para o mercado sim, procurar nomes, não olhar apenas o que tem dentro de casa, que são os dois nomes favoritos na disputa. Então, nesta presente data que estamos gravando no dia 22 de fevereiro de 2022, o Pittsburgh Steelers tem os seguintes candidatos para o cargo de General Manager e vamos procurar comentar a respeito de alguns com mais detalhes, outros não tão conhecidos aqui, eu diria, mas que são nomes, de forma geral, bem badalados no sentido de constantemente estão recebendo convites para cargos de GM pela liga. Então são eles Brandon Hunt e o Omar Khan, dois nomes internos do Pittsburgh Steelers. O Louis Riddick, o Eddie Dodds, o Jojo Wooden, o Ryan Condon, o Morocco Brown, o John Woj, não faço a menor ideia como se fala o sobrenome dele, o Dan Morgan e o John Spytek, ou seja, 10 nomes já passaram ou surgiram como potenciais candidatos para o cargo de General Manager do Pittsburgh Steelers. Começando por Brandon Hunt e Omar Khan, são os dois nomes favoritos, eu diria. São os nomes que estão na fila do Kevin Colbert há alguns anos. O Omar Khan, ele é um mago do cap, como a gente já falou em alguns episódios de podcast. Todo responsável pela parte administrativa do Steelers, gestão de cap, contratos e tudo mais, passa pelo Omar Khan, negociações, então ele é o homem forte do cheque. Ele trabalha muito com o cap, e ele que faz com que o cap do Pittsburgh Steelers seja bastante psicológico. Ele é vice-presidente administrativo do Steelers atualmente, fez carreira toda no Pittsburgh Steelers. Chegou muito novo, na verdade, o New Orleans Saints aqui, quase na mesma época que o Kevin Colbert, lá em 2002, se não me engano, e começou como estagiário em Pittsburgh e hoje atua como um vice-presidente administrativo
da equipe. Já foi sondado para ser GM de equipes no passado, foi o grande finalista, o grande cotado para ser o GM do Houston Texas na temporada passada, porém os donos do Texas não aceitaram o conselho da consultoria especializada que foi contratada para poder ajudar nesse processo de recrutamento e decidiram ir com o Nick Caserio, dado até o fascínio que o Houston Texas tem com a equipe do New England Patriots, Caserio lá do New England Patriots. O Omar Khan tem por isso até ele foi o primeiro nome citado aqui. Diria que ele tem um perfil completamente diferente dos demais nomes que serão citados ao longo desse episódio. Os outros nomes têm um perfil muito mais de análise de jogador de fato, um perfil mais de análise de jogadores vindo de draft, free agents, relacionamento com jogadores e tudo mais. Então, esse perfil do Omar Khan, por mais experiente e competente que ele seja com relação a assuntos de cap, financeiros e tudo mais envolvendo o Pittsburgh Steelers, eu acredito que ele saia um pouco em desvantagem quando a gente olha as posições no geral que o Steelers vem entrevistando para o cargo de General Manager. Um dos indícios que eu até comentei no Twitter durante o Senior Bowl principalmente Omar Khan tradicionalmente não vai para a Senior Bowl, ele não participa, ele não se envolve no processo de draft, pelo menos no público, ou seja, ele não visita, não vai para Pro Day, não vai para Combine. O trabalho dele é muito mais interno mesmo, muito mais administrativo. E se o Omar Khan naturalmente fosse para o Senior Bowl, para o Easter Shine Bowl, enfim, para algum desses eventos, já poderia ser um indício de que ele deveria estar sendo muito cotado e até o presente momento não vi informações a respeito do Omar Khan presente nesses eventos. Ao contrário dele, naturalmente, o Brandon Hunt, que é o responsável pelo draft, pelo setor de scout do Steelers, ou seja, ele respira o draft, contratação de jogadores, avaliação de jogadores. O Brandon Hunt é um nome jovem, a gente já falou em podcast também um pouco a respeito do perfil dele. O The Athletic, grande site de esportes americanos lá nos Estados Unidos, fez uma lista com os principais nomes da NFL abaixo dos 40 anos e o Brandon Hunt estava lá, um nome jovem, diria que é bastante ousado, arrojado e, para mim, é uma mudança de um nome que se encaixa no momento atual da NFL. A gente viu o Los Angeles Rams agora, claro, é muito difícil ter uma receita de bolo para o seu time ter bastante sucesso na NFL, e o Pittsburgh Steelers a gente pode afirmar com tranquilidade que se tem times que sabem o caminho do sucesso, o Pittsburgh Steelers é um deles. E o Brandon Hunt, ele vai de encontro com esse perfil um pouco mais arrojado que o Lee Snead tem lá no Los Angeles Rams, no sentido de você quer um jogador, você vai fazer o possível para ir atrás dele. Então já foi divulgado amplamente que, por exemplo, o Brandon Hunt foi quem bancou, mesmo sendo responsável pelo scouting da equipe, e scouting, de forma geral, não olha apenas draft, claro, olha o mercado também de jogadores. O Brandon Hunt, ele foi o responsável por bancar a troca do Minkah Fitzpatrick por uma escolha de primeira rodada alguns anos atrás. E a gente viu quanto isso compensou pra gente e muito, como a defesa mudou após a chegada do Minkah Fitzpatrick. E contratações estratégicas do mercado também. Essa temporada mesmo, quando a equipe estava super vazada no jogo terrestre, ele foi lá e achou o Montravius Adams, como diria o nosso querido amigo Germano Coutinho, o Montravius Adams, o monstro Montravius Adams, lá no practice squad do Saints, totalmente encostado, e chegou aqui e conseguiu fazer um bom serviço na equipe. Então o Brandon Hunt, ele... Dado até a gente já conhece muito o cenário do como o Pittsburgh Steelers atua. O Brandon Hunt, dadas as limitações de cap que a equipe teve, dado o valor que a equipe dá ao draft também, claro, o trabalho do Brandon Hunt, ele é bastante reconhecido pela liga. Ele já foi entrevistado alguns anos atrás para a equipe do Philadelphia Eagles, para a CGM. Esse ano ele foi entrevistado pela equipe do Las Vegas Raiders, quando o Mike Mayock foi desligado. Então é um nome que
tem evidência na liga, o nome jovem, que eu particularmente gosto bastante. Se a gente for puxar, muitas escolhas de draft dos últimos anos passaram diretamente por visitas de Pro Day que o Brandon Hunt teve, principalmente escolhas de segundo, terceiro dia. Brandon Hunt, ele vai para essas escolas menores mesmo, dá cara, gosta de conversar com os jogadores, então é um perfil que entre ele e o Omar Kane, particularmente, é o que eu gosto. Nunca escondi que o Brandon Hunt é meu nome favorito para poder assumir o cargo de General Manager do Pittsburgh Steelers. Então, dado essa apresentação dos nomes que são locais, vamos para o mercado e começando por ele, que é um dos nomes mais famosos na imprensa americana atualmente, já tem experiência como dirigente na NFL, o Louis Riddick, atual comentarista e analista da ESPN, também é um que surge vez ou outra como candidato a GM pela liga. Ele tem experiência atuando na NFL, ele já trabalhou tanto no Washington Commanders, ex-Washington Football Team, ex o nome antigo que vocês já conhecem, e também já atuou como dirigente no Philadelphia Eagles e por um tempo bem razoável. Ele começou em Washington em 2001 e saiu da NFL em 2013 lá no Philadelphia Eagles, sempre trabalhando na área de scouting, de busca de jogadores mesmo. Então, responsável por contratar, responsável pelo draft, enfim, sendo esse braço direito nesse sentido para o General Manager das equipes. O Louis Riddick, ele tem um DNA que o favorece bastante para poder ser GM do Pittsburgh Steelers. Até comentei isso no Twitter algumas semanas atrás. Se a gente for olhar os últimos GMs do Steelers, que não tem o nome Rooney, a gente vê o Tom Donahoe, foi antes do Kevin Colbert. Tom Donahoe, antes do Kevin Colbert, nascido em Pittsburgh. Guarda essa informação. Antes do Tom Donahoe, a gente tinha o Dick Riley, pai do Todd Haley, ex-coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers. E o senhor Dick Haley é também de onde? Acredite se quiser, ele não é de Pittsburgh, ele cresceu próximo a Pittsburgh, ele na Pensilvânia, mas é da grande região de Pittsburgh. Tom Donahoe de Pittsburgh, Dick Haley da grande região de Pittsburgh, Kevin Colbert, ele é de Pittsburgh, nosso atual GM, pode não ter começado a carreira no Pittsburgh Steelers, ele começou lá no Detroit Lions, depois veio pra cá, mas ele é de Pittsburgh. E Louis Riddick é da onde? Da onde é o Louis Riddick? Vou dar a Dole 1, a Dole 2, Dole 3 para você. O Louis Riddick, ele é da grande Pittsburgh também, lá na Pensilvânia, cresceu próximo a Pittsburgh. O Louis Riddick foi jogador de futebol americano, tanto profissional, claro, universitário, e jogou na Universidade de Pittsburgh. Fez seu nome na Universidade de Pittsburgh, inclusive jogou com o pai do Cam Hayward, do Craig Hayward. Não, perdão, não chegou a jogar, não é atemporal. Perdão, me confundi com o Terrell West. Não é atemporal do Craig Hayward, do pai do Cam Hayward, mas tem fortes raízes em Pittsburgh, como a gente viu, os últimos 3 GMs da equipe do Pittsburgh Steelers têm fortes raízes com a cidade de Pittsburgh, e o Louis Riddick também. Inevitavelmente, para mim, por isso, ele é um dos favoritos entre os nomes externos. O Steelers valoriza bastante essas raízes que você tem dentro da cidade de Pittsburgh. Então, até quando a gente viu quando o Chuck Noll saiu, o Bill Cowher assumiu o cargo de head coach, e o Bill Cowher chegou com esse propósito de ser um menino de Pittsburgh que cresceu vendo o Steelers, a lendária defesa lá do Chuck Noll na década de 70, Steel Curtain, e chegou com o propósito de poder recuperar isso. Então, a gente está passando por uma nova fase agora, com a saída do Kevin Colbert, é uma nova era em Pittsburgh, que já está sem um quarterback Ben Roethlisberger. Então, o Louis Riddick, eu acredito que seja um nome do mercado que é um dos favoritos atualmente para o cargo, pelas suas raízes que tem, por todo o respeito que ele tem em toda a NFL,
A gente vê muita gente animada quando surge o nome do Louis Riddick como candidato a GM. Então, ele junto com o Mike Tomlin formariam, acredito, com a dupla de head coach e general manager muito, mas muito, muito boa mesmo. Muito boa. Então, Louis Riddick, ele é mais um nome do mercado. Outro nome que temos aqui é o senhor Ed Dodds. O Ed Dodds, ele constantemente está em nome candidato para poder ser cotado a GM pela liga, então só nessa off-season, buscando rapidamente aqui, já consigo identificar que ele teve entrevista para ser GM no Las Vegas Raiders e no Chicago Bears, nessa última off-season, não conseguiu nenhum dos dois empregos. No Chicago Bears, para ser mais específico, ele chegou a ser finalista, mas desistiu da sua candidatura por lá. Então ele é do Indianapolis Colts, nome novamente que surge todo ano para poder ser cotado a um cargo de GM. Filosofias bastante semelhantes, eu diria, entre o Indianapolis Colts e o Pittsburgh Steelers em termos de investir muito no draft e poder colher frutos disso. Não é tão ativo no mercado, tá ativo no mercado, claro, porque não tinha quarterback, então foram lá atrás do Carson Wentz, uma experiência que não foi das melhores. Mas são filosofias de forma geral que se parecem bastante, eu diria. Então, por isso que a equipe se interessou não só pelo Ed Dodds do Indianapolis Colts, como também se interessou no dirigente Morocco Brown, também do Indianapolis Colts. Morocco Brown, assim como o Ed Dodds, também teve entrevista para a equipe do Chicago Bears para o cargo de general manager. Ele também, assim como o Ed Dodds, trabalha muito mais voltado para essa análise de jogadores. Enfim, todos os nomes aqui, basicamente, que eu vou citar, é como pro personnel que lida com os jogadores mesmo, não necessariamente o administrativo, que é mais o Omar Ken, como eu comentei no início. Morocco Brown também é um nome que constantemente está entre os candidatos para poder ser cotado a vir a ser um GM pela liga. Se não me engano, temporada passada, o Atlanta Falcons também estava interessado nele e até então não conseguiu se encontrar no mercado para poder assumir uma posição de general manager. Então, Ed Dodds e Morocco Brown, dois nomes que são do Indianapolis Colts que fizeram entrevistas aqui. Outro nome que entrevistamos foi o Jojo Wooden, ele que é o diretor de player personnel da equipe do Los Angeles Chargers. O Jojo Wooden, mais um nome, claro, bastante cotado no mercado, já teve entrevistas no passado para o cargo de GM, chegou a ser entrevistado, se não me engano, por Washington na temporada passada, agora teve o Pittsburgh Steelers no meio do caminho para poder ter a sua entrevista. Não conheço muito do trabalho dele, sendo muito sincero, a primeira vez que eu ouvi foi agora, mas já foi cotado bastante pela liga para cargos de GM. Então, Jojo Wooden é mais o nome. Ryan Cowden também, assim como Jojo Wooden, não é um nome que eu necessariamente conhecia, eu já ouvi falar antes dessa entrevista. O Ryan Cowden, ele trabalha na equipe do Tennessee Titans. É um nome um pouco mais experiente que os demais que o Steelers vinha entrevistando. Não cheguei a ver ou lembrar do nome dele no passado que chegou a ser entrevistado por algum time. É a primeira vez que eu vejo realmente no mercado. Não tenho maiores informações realmente a respeito dele. O John Woj, que eu não sei falar sobre o nome dele, dirigente da equipe do Green Bay Packers, foi entrevistado pela equipe do Pittsburgh Steelers para o cargo de GM. Também não o conhecia até então e também não era um nome que eu já cheguei a ver no mercado. Sei que ele é um funcionário de longa data na equipe do Green Bay Packers,
e que, assim como o Indianapolis Colts, a gente sabe que se assemelha bastante em termos de cultura, e aí eu diria até em mais termos de tradição também do que o Indianapolis Colts, diria, com o Pittsburgh Steelers, uma franquia histórica, já sabe a tradição ou peso, diria, de poder trabalhar em uma equipe do quilate do Pittsburgh Steelers. Então, John Watt, mais um nome que foi entrevistado pela equipe. Tem o Dan Morgan. Dan Morgan, ele foi jogador na NFL na década de 2000. Trabalhou no Carolina Panthers. É um dos nomes jovens, junto com o Brandon Hunt, aqui, para poder ser cotado à equipe do Pittsburgh Steelers. O Dan Morgan, a gente tá falando sobre bases muito fortes. O Dan Morgan foi um grande linebacker e ele chegou a jogar naquela lendária defesa da Universidade de Miami, no college football, que tinha o Ray Lewis, tinha o Eddie Reed, o Jonathan Vilma, enfim, tinha todo esse pessoal. Agora eu tô pegando se o Jonathan Vilma realmente jogava. Eu sei que ele jogou com o Ray Lewis em Miami. Vou até pesquisar aqui se o Jonathan Vilma também era, que eu não tenho certeza. Sei que ele jogou com o... Novamente, sei que ele jogou... não. O Jonathan Vilma não, em 2004. Falha minha. Então ele jogou com o Ray Lewis, Eddie Reed, na Universidade de Miami. Tem isso muito forte nele, toda essa base, podemos dizer, essas raízes fortes, podemos dizer, na equipe da Universidade de Miami, que levou isso para a NFL, que pode trazer para o Pittsburgh Steelers. Tem uma ligação muito mais próxima com os jogadores. E por fim, o executivo John Spytek da equipe do Tampa Bay Buccaneers, que foi cotado para poder ser GM aqui na equipe. A gente viu como Bucs, assim como eu estava falando um pouco do perfil do Brandon Hunt e do Lee Snead lá em Los Angeles Rams. John Spytek foi bastante ousado nas últimas temporadas, e isso também rendeu um título para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Então, talvez seja um caminho que o Steelers queira seguir, dado o momento que a NFL vive hoje. Então, John Spytek é mais um nome que temos aqui, ou seja, são 10 nomes candidatos até então para cargo de General Manager do Pittsburgh Steelers. A ansiedade tá grande, mas eu acredito que a gente só vai descobrir realmente quem é após o draft, que é quando o contrato do Kevin Colbert acaba. Porém, acredito também que foi muito bem pro mercado. Os nomes, assim, nomes que, como vimos aqui, constantemente são sondados pelo mercado: o Eddie Dodds, o Morocco Brown, o Jojo Wooden também, o próprio Louis Reed, que por que não? São nomes constantemente cotados no mercado para posições de GM, então diria que o nível tá bom, o nível de competição para esse cargo de General Manager tá muito bom, como deve ser. É um cara que vai ficar, se ele não fizer nenhuma besteira, do Kevin Colbert ficou 22 anos, esse novo nome vai ficar 20, 22 anos também, pensando no longo prazo como deve ser. Então por isso que é uma busca tão meticulosa como tá sendo. Mas ao mesmo tempo, inevitavelmente, o Brandon Hunt e o Omar Khan ainda são os favoritos, porque vão acompanhar todo o trabalho de off-season na equipe, e ficaria chocado se o time anunciar a contratação de alguém antes do draft. Gostaria muito que amanhã pudessem já falar quem vai ser, mas provavelmente isso não deve acontecer. Então, hoje foi dedicado para conhecer esses nomes do mercado. Fique atento ao feed do Black Arrow Brasil. Em breve estaremos de volta. A qualquer momento, mais um episódio de No Terrão. Por hoje é só. Um grande abraço para todos e até a próxima. At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.